Olá, eu sou Caroline e esta lição descreve a análise de requisitos. Isso é feito a partir dos objetivos que se pretende alcançar com sua realização e da descrição das atividades necessárias à consecução desses objetivos. Coloca-se em perspectiva a inserção da análise em uma dinâmica mais abrangente, que a integram aos demais processos na engenharia de requisitos. O produto de software não atende às necessidades de negócio. As partes interessadas descobrem isso apenas quando de seu teste de aceitação, ou mesmo em sua transição para a produção. Essa é uma das experiências mais frustrantes para os profissionais de TI envolvidos, para os usuários não atendidos e para as pessoas afetadas em diferentes esferas da administração. Isso também traz graves consequências para o projeto, que pode até ser cancelado por não mais se justificar, e para o negócio que desembolsa recursos importantes para permanecer com sua necessidade ainda não plenamente atendida. Projetos que incluem o desenvolvimento dos requisitos como parte de seu escopo de atividades apresentam um fenômeno mais comum do que se pode imaginar: estar próximo à metade do caminho quando acredita-se concluído. O fenômeno não é motivado necessariamente por uma mudança no escopo original, como poderia se pensar em um primeiro momento. Nesses tipos de projeto, o escopo original deve ser definido em termos de áreas funcionais ou mesmo organizações afetadas, e macroprocessos que limitam a abrangência da solução nesse nível mais alto. Esta declaração de escopo não deve limitar quais sejam especificamente os requisitos da solução ou de transição, que são um dos mais importantes produtos do projeto, não um de seus insumos. Por isso, a descoberta desses requisitos mais específicos é uma revelação própria do esforço de desenvolvimento, e ele não deve ser visto como uma mudança ou causa que explique ou justifique o fenômeno descrito. Se o analista descobre as peças do quebra-cabeças nas atividades de elicitação, então ele as monta na análise de requisitos. A análise de requisitos transforma a informação presente nos requisitos das partes interessadas e nas necessidades de negócio com diferentes processos de exame da informação, decomposição da informação e síntese da informação. O produto primário da análise de requisitos é a inteligência de negócio. Conhece-te a ti mesmo, capturada em diferentes graus de profundidade e documentos e modelos com especificações de requisitos para o software que compõe a solução e a transição, ou seja, os seus requisitos funcionais e não funcionais. A inexistência de especificações em documentos, normalmente sobre informação explorando a profundidade os requisitos funcionais, como aquelas presentes em especificações dos casos de uso e de regras de negócio, não implica na inexistência de atividades de análise. Nesses cenários, as atividades de elicitação e análise se alternam em uma mesma sessão e a captura dessa inteligência acontece, ainda que em código-fonte de alguma linguagem ou ferramenta de desenvolvimento. Isso tampouco indica que o trabalho de arquitetura, o design e implementação seja concluído nessa mesma sessão, ou apenas com base em sessões similares. Há um grupo com 13 partes interessadas que fornecem requisitos e com diferentes responsabilidades e autoridades nesse sentido. Pode-se encaminhar para o projeto ou implementação as informações presentes nos requisitos dessas partes interessadas, com seus conflitos e oportunidades ainda revelados? Bem, tudo é possível, mas a qual custo com retrabalho que poderia ser evitado? Ainda assim, nesse cenário, haveria trabalho de análise de requisitos, contudo, pagando-se mais e esperando-se mais tempo comparado ao apresentado nessa lição. Algum retrabalho é inevitável em um processo de descoberta. É válido até questionar o uso do termo retrabalho. Não haver uma organização e disciplina em atividades de análise promove retrabalho, além do necessário para o desenvolvimento dos requisitos. A análise de requisitos tem por objetivo aumentar o entendimento atual da informação, completá-la e melhorá-la, no sentido de identificar nos requisitos até então disponíveis omissão, ambiguidade, conflito, redundância ou erro.
O meio pelo qual a análise de requisitos cumpre esse objetivo é pela formulação de questionamentos a serem usados como importantes insumos para as novas atividades de licitação. Daí, pode-se dizer que há um fluxo de retroalimentação entre as atividades de elicitação e análise. A análise de requisitos é olhar mais de perto, especificamente, cada pedaço de informação revelado na elicitação e sobre como eles se relacionam entre si como um conjunto. Envolve elaborar a informação de maneira progressiva e iterativa para descrever o motivo para a mudança, as necessidades de negócio, o domínio do problema e um escopo inicial em alto nível. A abrangência da solução é o escopo em termos específicos de seus requisitos funcionais e requisitos não funcionais. E a profundidade da solução, o detalhamento com o passo a passo sobre esses requisitos. Para tanto, ela deve prover estrutura aos requisitos e às informações relacionadas. A análise de requisitos consiste em diferentes tarefas, algumas exploradas nessa lição e outras nas próximas. São elas organizar a partir do exame, decomposição e síntese, modelar e usar modelos para refinar as informações, especificar para documentar os requisitos, verificar se o processo e os produtos observam boas práticas e validar se a solução atende ao propósito. A elicitação de requisitos, junto às partes interessadas, resultam em documentos isolados ou registros não documentais, com memórias de levantamento confirmadas. O analista as deve examinar durante a análise de requisitos. Ele deve manter em perspectiva os diferentes objetivos de informação associados ao nível de informação, conforme o projeto avança. Também deve considerar o contexto maior da mudança em que o software se insere e que mantém o fluxo operacional existente e inove em relação a esse fluxo. O fluxo operacional deve ser entendido como uma forma de como são realizadas as atividades ou procedimentos que existem na organização. Os requisitos das partes interessadas são difusos, fragmentados e escondem muitas questões em aberto. Os conceitos de nível de granularidade associados aos objetivos de um requisito, agregador, usuário e subfunção, foram apresentados em lições anteriores, principalmente com o objetivo de facilitar a descoberta e a resolução desse tipo de questão. Por exemplo, dois dos requisitos levantados juntos às partes interessadas são controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nas instalações portuárias, e deve-se validar o CPF do visitante na Receita Federal. A melhor maneira de organizar essa informação é as nivelar para que possam ser tratadas de maneira concreta e menos abstrata, ainda que o trabalho, ou na verdade qualquer tipo de comportamento que se deseje descrever, como manifestar que curtiu uma foto, possa ser descrito em uma infinidade de diferentes níveis de abstração. Aquele mais material que costuma ser compreendido até por trabalhadores braçais menos acostumados com conceitos abstratos é o de tarefa, aquele associado ao nível de objetivo do usuário. Por exemplo, um terceiro requisito, listar todos os incidentes cadastrados em um período segregados por área portuária, permite depreender especificamente uma tarefa, enquanto os outros dois casos citados não. Esses outros escondem questões como quais especificamente são as tarefas cuja realização deve ser total ou parcialmente alocada ao software em desenvolvimento para que se atinja o objetivo de controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nas instalações portuárias, e quais são as tarefas em que se deve validar o CPF do visitante junto à Receita. Sobre a identificação dessas tarefas, sobre as respostas às perguntas citadas, qualquer projeto que inclui o desenvolvimento de software deve organizar os requisitos como tarefas a serem alocadas ao produto. Se o objetivo da informação é prioritariamente desenvolver ou consolidar o escopo do projeto com qualidade, então o analista de requisitos deve identificar primeiro, mas não necessariamente de maneira completa, já em momentos iniciais, quais são as tarefas e serviços do usuário que devem ser transferidas para o software. Essa transferência não acontece de uma única forma. A transferência pode ser realizada de maneira total, promovendo a consolidação de diferentes tarefas em uma,
ou mantendo parte de trabalho como uma tarefa manual ou no escopo de outro hardware ou software. Trata-se de decisões que devem ser tomadas conforme a melhor adequação às necessidades de negócio e restrições do domínio do problema ao longo do desenvolvimento da solução. São decisões que implicam em identificar tarefas antes realizadas por um intermediário, que devem passar a ser realizadas diretamente por quem as origina ou para quem os seus produtos de informação se destinam. Por exemplo, quantas tarefas, antes realizadas por um caixa bancário, passam a ser realizadas diretamente pelo cliente do banco quando movimentam seus recursos por meio de software para este fim? Quantas tarefas, antes realizadas por um atendente em uma cooperativa de táxi, passam a ser executadas pelo próprio passageiro usando um aplicativo em seu celular? Consolidar tarefas, até então definidas como tarefas diferentes. Com as facilidades oferecidas pela tecnologia da informação e comunicação, a separação em duas ou mais tarefas, como reflexo de diferentes responsabilidades, pode se revelar não mais necessária. Por exemplo, como parte da concretização da liberação do crédito prevista em um contrato de financiamento, há a atualização da planilha de controle financeiro com registro do evento, novo cálculo dos encargos e subsequente atualização dessas informações nos registros com as parcelas e a programação de apropriação contábil como rendas a vencer. Anteriormente ao projeto, havia duas tarefas diferentes no procedimento operacional abordado. Com a possibilidade de transferir o processamento descrito para o software, as duas podem ser consolidadas em uma única tarefa. Transferir parte do processamento de tarefas, ainda que mantenham a dependência de intermediários, ao software de maneira a garantir o correto intercâmbio de informações e a observação das regras de negócio que se aplicam. Por exemplo, a avaliação de condições para determinar quais se aplicam ao informar um pedido em particular que antes era de responsabilidade de uma pessoa, passa a ser realizada pelo software e, portanto, aquela tarefa em que isso deve ser incluída como parte do escopo da análise dos requisitos. Enquanto os três casos expostos referem-se a tarefas já presentes no fluxo operacional, a comportamento, proativo ou em resposta a um evento externo que se estabelece como requisito para o software e que corresponde à inovação. São novas tarefas que talvez nem existissem se não houvesse a tecnologia da informação para suportá-las. Por exemplo, originalmente, quando de uma renegociação das condições de um contrato de financiamento, era necessário celebrar o novo contrato, estabelecendo os novos termos e condições que se aplicam. Então, com os recursos advindos desse novo contrato, quitar o anterior. O motivo dessa organização do trabalho é a complexidade associada com um procedimento único, considerando as limitações de um indivíduo. Uma vez que essa complexidade esteja alocada como requisito para o software, a situação é diferente. É possível criar uma nova tarefa única especificamente para este fim, mesmo que as anteriores se mantenham para responder especificamente a outros eventos, contratos que continuarão a ser celebrados e contratos continuando sendo quitados. Sobre o nível de detalhe dos requisitos, discutido em lições anteriores, dependendo do momento em que se encontra o desenvolvimento, a organização dos requisitos pode buscar descrever o escopo dos termos apresentados ou descrever o comportamento de cada tarefa em particular. Quando se busca em descrever o escopo, não é viável examinar as memórias de levantamento em busca de estabelecer o escopo com qualidade, sem que haja o desenvolvimento contínuo de registros. Eles, pelo menos, devem relacionar as conclusões a partir da análise dos requisitos em uma lista de requisitos funcionais da solução. Os requisitos não funcionais, ainda que sejam identificados em momentos preliminares do desenvolvimento e que tenham uma abrangência geral, devem também ser considerados ao organizar as informações no nível da tarefa, quando se identifica um escopo, porque há diferentes requisitos não funcionais sobre o mesmo tema, se o compararmos no plano geral e no plano de uma tarefa ou grupo de tarefas em especial. Por exemplo, é possível que o tempo médio aceitável para uma transição interativa para o software em geral seja de até 10 segundos. Para as transações de consulta ao catálogo de produtos, há uma exigência maior e o tempo de resposta médio não deve ultrapassar 2 segundos.
Portanto, deve haver uma especificação armazenada em um documento ou em um sistema de informação para a gestão de requisitos que cumpra esse propósito. Especificando o escopo, como será orientado ao longo dessa lição, o analista poderá comunicá-lo de uma maneira clara, sem ambiguidade, passível de verificação, vinculando os elementos que o compõem às necessidades de negócio que os justificam. A consolidação do escopo, como resumido até este momento, é um objetivo intermediário. O outro objetivo de informação no desenvolvimento dos requisitos é entender, revelar, conceber o passo a passo de cada um dos requisitos no escopo e as regras de negócio que se aplicam. Enfim, aprofundar o escopo. Nesse ponto, dependendo da estratégia utilizada tanto para a elicitação quanto para a análise, é possível se alcançar esse outro objetivo sem a necessidade de memórias de levantamento ou especificações detalhadas. Técnicas como prototipação podem se revelar adequadas e, com isso, exigir um trabalho menor examinando os documentos. No passado, por volta do término da década de 70 até o final da década de 90, a principal estratégia de desenvolvimento de software era baseada na decomposição funcional. Nessa lição, quando se estabelece que a análise de requisitos é também um processo de decomposição, não se deve interpretar dessa forma. Deve-se interpretar que as partes interessadas expressam em seus requisitos durante a elicitação em diferentes níveis de granularidade. Alguns deles são expressos como macroprocessos que agregam vários diferentes objetivos do usuário. São os requisitos que correspondem aos objetivos agregadores e eles podem indicar que o software deve facilitar ou responder integralmente pela consecução de todos aqueles objetivos em sua operação. Deve fazer isso apenas para alguns deles, que indicam uma questão implícita porque não estabelece quais sejam eles, ou ainda não se sabe quais deles em específico estarão no escopo do software, desenvolvimento, ou serão manuais ou farão parte de outros requisitos. Por exemplo, o requisito para controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nas instalações portuárias, como foi citado anteriormente. Enfim, são possibilidades ou dúvidas demais. Na análise de requisitos, isso deve ser identificado e as necessidades de informação resultantes retroalimentar novas atividades de elicitação, visando transformar essa série de possibilidades em certezas. De forma similar ao processo de decomposição da informação, há o processo de síntese da informação. As informações levantadas ao longo da elicitação de requisitos estão também na forma de fragmentos compartilhados entre as partes interessadas e os analistas durante a elicitação de requisitos. Eles correspondem aos requisitos no nível de subfunção. Enquanto o requisito em um nível de tarefa, no nível de objetivo do usuário, tem o valor de permitir a qualificação do escopo para o software de maneira clara e sem ambiguidade desnecessária, um fragmento de requisito tipicamente carrega consigo questões ainda em aberto e que devem ser exploradas, retroalimentando novas atividades de elicitação de requisitos para esse fim. Por exemplo, o requisito: deve-se validar o CPF do visitante na Receita Federal, também citado anteriormente nessa lição. Um outro exemplo seria se durante a entrevista identifica-se como requisito que apenas alunos que tenham pelo menos 75% de presença recebam certificado de participação. Esse fragmento esconde algumas questões como quais seriam os requisitos funcionais em que isso se aplica. Pode-se responder: ora, no requisito funcional que descreve ou indica a emissão do certificado. Contudo, não se pode afirmar com segurança que seja um único. Dependendo do caso, é possível haver um requisito funcional em que o próprio aluno emite o seu certificado antes do término do seu prazo de acesso à plataforma de ensino à distância após a conclusão de todas as atividades presenciais e remotas previstas. Também é possível haver um outro requisito funcional, parecido, mas diferente, voltado para a equipe de gestão de cursos que permite a ele solicitar o certificado de participação de qualquer aluno, de qualquer curso, em qualquer época. Durante a análise de requisitos, esses fragmentos devem ser avaliados como regras de negócio que devem ser observadas ou garantidas pelo software em desenvolvimento. Diferentes partes interessadas podem ter expresso uma mesma regra de negócio de maneiras diferentes. Os requisitos das partes interessadas podem ser complementares entre si,
ou podem apresentar contradição quando descrevem uma mesma regra de negócio. Dessa análise são elaboradas questões como pautas para as novas atividades de elicitação, ou resulta na síntese de especificações escrevendo as regras de negócio já resolvidas e confirmadas junto aos usuários com autoridade para comunicar o que o software deve fazer, como ele deve se comportar para o seu projeto e implementação. As regras de negócio organizadas na análise de requisitos devem ser alocadas aos requisitos funcionais em que se aplicam. Muitas vezes, as partes interessadas jogam soltas as regras de negócio e o analista deve trabalhar para que sejam descobertos esses requisitos funcionais em que elas se aplicam. Esses fragmentos não se resumem a regras de negócio, mas podem indicar rituais compartilhados como parte de outros requisitos funcionais. Por exemplo, as entrevistas com diferentes partes interessadas indicam haver um ritual comum antes da realização de diferentes transações bancárias no software para um terminal de autoatendimento. O propósito desse ritual é identificar de maneira positiva que o usuário realizando a transação seja realmente quem diz ser e, com isso, prevenir fraudes. Durante a análise, verifica-se que os responsáveis pelas diferentes transações sabem apenas informar que esse ritual deve ser realizado. Alguns o descrevem de um jeito, outros de maneira diferente. Deve-se descobrir quem é a autoridade sobre esse ritual comum, como ele funciona e quais devem ser as transações que o usam antes de sintetizá-lo em uma especificação funcional própria ou como parte de uma outra especificação. O processo de síntese dos requisitos não se limita a processar esses dois tipos de fragmentos. Durante a análise, quando juntam-se as peças para identificar ou elaborar o requisito da solução ou de transição, é bem possível descobrir que estão faltando algumas peças na caixa do quebra-cabeças. Os modelos são ótimas ferramentas para este fim. Requisitos isolados não costumam ser complexos. É o relacionamento e a interdependência entre esses requisitos isolados que leva à complexidade. Um modelo é uma representação visual e descritiva para levar informação a uma audiência com o objetivo de suportar a sua análise, entendimento e comunicação. O modelo busca representar informação de maneira estruturada para organizá-la e transmitir informação complexa de uma forma concisa. Um conjunto de requisitos inclui várias diferentes perspectivas nas quais pode ser realizado. Os modelos ajudam a visualizar e resumir essa complexidade em requisitos, priorizando uma perspectiva. O modelo concentra a informação sobre uma determinada perspectiva, uma faceta da realidade, abstraindo-se das demais. O modelo fornece contexto para transmitir informação em diferentes visões. Representar ou entender a realidade, portanto, exige diferentes tipos de modelo. Elaborar modelos ou utilizar modelos pré-existentes durante a análise permite refinar a informação. Isso porque os modelos também permitem confirmar o conhecimento, identificar hiatos na informação disponível, eliminar informação redundante ou contraditória mais facilmente. Os modelos podem tanto ser insumos quanto produtos na análise de requisitos. Portanto, há potencial de uso de modelos já elaborados e disponíveis desde antes do projeto, assim como a produção de modelos como consequência da atividade de análise. O analista deve determinar quais os modelos existentes que pode usar como ponto de partida e quais deve desenvolver para alcançar esses objetivos. Por exemplo, se há um modelo de processo descrevendo a colaboração entre diferentes atividades em direção a um objetivo de negócio, então alocar os requisitos que já devem estar desenvolvidos no final da tarefa, como explicado anteriormente, como parte daquelas atividades, facilita concluir que determinada atividade seja manual, porque não há e não deve haver requisito alocado à mesma, informatizada ou automatizada, porém não há requisito alocado a ela, porque isso é responsabilidade de outro projeto, ou melhor, investigada, porque não há requisitos para ela, mas percebe-se que sem isso as necessidades de negócios não são plenamente atendidas. Se uma entrevista, uma atividade de elicitação mais voltada a indivíduos, para ser bem-sucedida requer preparação, então trabalho de elicitação em grupo também.
contudo, usando diferentes estratégias. Um modelo como o descrito é um ótimo fio condutor para workshops de requisitos. Com ele, pode-se mais facilmente simular o uso do software em desenvolvimento dentro de um determinado contexto e, com essa experiência, chegar a conclusões como relacionadas anteriormente. Ainda que não haja modelos pré-existentes, uma das responsabilidades na análise de requisitos é decidir quais técnicas de modelagem são mais adequadas e quando deveriam ser usadas. Há diferentes tipos de modelos. Quanto à forma, eles podem ser classificados como matrizes. Uma matriz é usada para modelar um requisito ou um conjunto de requisitos que tem uma estrutura complexa, mas uniforme. Matrizes também são usadas para priorizar requisitos e registrar outros atributos. Ou diagramas. Um diagrama é uma representação visual, em geral composto por figuras, de um requisito ou conjunto de requisitos. Um diagrama é especialmente útil para descrever a complexidade mais facilmente por imagens que por palavras. Os diagramas podem também ser usados para delimitar fronteiras, para criar hierarquias e classificar itens em categorias, para apresentar a estrutura dos dados e seus relacionamentos. Observe que não se aloca a escolha por uma opção que implique na eliminação de outra. Uma ou mais formatos podem ser escolhidos quando dá avaliação de qual a melhor solução conforme o tipo de informação a ser modelada e o objetivo da modelagem. Os modelos têm o papel de prover informação em diferentes perspectivas, abstraindo-se dos detalhes das demais com o objetivo de, com isso, diminuir a complexidade inerente. Nesse sentido, do tipo de informação e do objetivo da modelagem, os modelos podem descrever os requisitos em uma perspectiva da colaboração. O assunto é a interação entre os requisitos, já associados aos objetivos de indivíduos realizando uma tarefa, posicionados em um plano no qual processos em diferentes níveis colaboram entre si na busca por um objetivo maior. São modelos que colocam em perspectiva a informação sobre o fluxo de atividades, modelos que representam uma sequência de ações, eventos ou caminhos que podem ser seguidos. Por exemplo, modelagem de processos, casos de usos e cenários, histórias de usuário, diagrama de sequência e diagrama de colaboração. Especialização ou capacidade. O assunto são características e funções de uma organização ou solução. São as afinidades entre diferentes responsabilidades que compartilham a necessidade por habilidades e conhecimentos comuns no desempenho de funções. Modelos desse tipo agrupam e dão estrutura aos requisitos conforme o seu papel no desempenho dessas funções. Por exemplo, a decomposição funcional e prototipação. Uma especialização dentro desse tipo de modelo são aqueles com informações que representam organizações, grupos de pessoas, papéis e seus relacionamentos dentro de uma organização maior e para com a solução. Por exemplo, a modelagem organizacional em um organograma, matrizes com papéis e permissões e relação de partes interessadas. E, por fim, a estrutura da informação. O assunto é a organização da informação em grupos coesos, descrevendo conceitos sobre os quais há requisitos de armazenamento ou recuperação. Por exemplo, dicionário de dados, glossário, modelo de domínio, diagrama de estados. É comum haver múltiplas escolhas válidas e bastante improvável que todos os modelos citados sejam usados em um mesmo projeto. Certamente, mais de um tipo será usado para a maior parte deles. A escolha deve potencializar e identificar oportunidades para aperfeiçoar as operações de negócio. Alguns exemplos comuns de oportunidades que o analista possivelmente identificará incluem automatizar ou simplificar o trabalho realizado, tarefas relativamente simples nas quais decisões são tomadas com base em regras estritas e inflexíveis, são candidatos a esse tipo de opção. Melhorar o acesso à informação, que é fornecer maior quantidade de informação para a equipe que interage diretamente ou indiretamente com clientes, desta forma reduzindo a necessidade de especialistas. Aqueles que tomam decisões podem não exigir esse nível de detalhe, mas devem estar conscientes de onde e a partir de quem eles podem obtê-lo se exigido. Normalmente, aqueles que tomam decisões necessitam que lhes sejam fornecidos dados adquiridos e usados por pessoal operacional com sua relevância e significado. Reduzir a complexidade das interfaces.
As interfaces são necessárias sempre que o trabalho é transferido entre sistemas ou entre pessoas. Por meio da redução de sua complexidade, pode-se aperfeiçoar o entendimento, aumentar a consistência do comportamento observável. Diferentes profissionais podem manejar casos similares de maneiras bem diferentes, promovendo a insatisfação e frustração de clientes. Eliminar redundância de informação. Grupos de diferentes partes interessadas podem compartilhar necessidades em comum, que podem ser atendidas em uma única solução, reduzindo assim o custo de implementação. Deve-se destacar que a responsabilidade do analista é identificar essas oportunidades e compartilhar com as partes interessadas, elas sim com a autoridade por decidir ou não, por confirmar e eventualmente aproveitar as oportunidades. A escolha também deve estar associada aos objetivos de qualidades nas especificações de requisitos, como descritos em lições anteriores. Um exemplo de restrição organizacional é não haver disponível pessoal com habilidade em determinada técnica de modelagem e não haver recursos para adquirir essa capacidade para um projeto, ainda que ela seja a melhor solução considerando os objetivos que se busca atingir. No plano mais amplo da organização, vale o mesmo, com a vantagem de iniciativas nesse nível mais facilmente incluírem os investimentos para que a questão da aquisição dessa capacidade seja resolvida, tipicamente por meio de treinamento, parte de uma ação programática. O uso de modelos gráficos tem maior eficácia quando associados a ferramentas de software. Isso não tanto para sua elaboração, quando uma simples folha em branco cumpre o papel de elaborar um esboço. Contudo, elas são fundamentais para a atualização de novas versões ao passo em que se recebe retroalimentação a partir de versões intermediárias elaboradas. Um outro exemplo de restrição organizacional são os padrões sobre os quais as ferramentas de software utilizar na modelagem. Hoje, esse é o principal fator a considerar nesse sentido, porque há muita variedade e disponibilidade de produtos de software para modelagem que vão do freeware a licenças de uso corporativo. Mesmo que haja aplicabilidade de dois determinados modelos em um cenário, é possível que restrições de tempo ou orçamento exigem que se priorizem em um detrimento do outro. Essa priorização deve considerar outros fatores na seleção dos modelos utilizados. O timing. Momentos iniciais privilegiam modelos que descrevem as necessidades de negócio, o domínio do problema e o escopo em nível geral. Momentos intermediários na engenharia de requisitos privilegiam a definição do escopo de maneira específica, e momentos finais privilegiam o detalhamento dos itens do escopo. Por exemplo, um diagrama de casos de uso pode ser usado em momentos preliminares e com o objetivo de delimitar o escopo da solução em desenvolvimento. Da mesma forma, um diagrama de contexto cumpre o mesmo propósito. Considerando o nível de informação disponível nesse ponto do desenvolvimento, o diagrama de contexto representa a informação que ele se propõe representar sem a necessidade de representar macroprocessos como se fossem casos de uso, quando não são. Nível de abstração. Conforme o nível de abstração dos requisitos, se eles são mais gerais ou mais específicos, deve-se privilegiar modelos que acomodem o respectivo nível de abstração. Por exemplo, deve-se priorizar o uso de especificações em sentenças textuais, enquanto os requisitos se desenvolvem ao longo da dialética de elicitação e análise quando há várias partes interessadas interagindo entre si e a equipe de desenvolvimento, ainda que seja possível elaborar histórias de usuário com o mesmo propósito. Cobertura. Não concentrar energias em modelos que enfocam uma determinada perspectiva em detrimento da outra, que deixaria de ser abordada. Por exemplo, por que investir na elaboração de um número de modelos descrevendo uma perspectiva colaborativa e uma perspectiva da estrutura da informação quando não há modelo algum explorando a dimensão da especialização? Um exemplo de fator humano é a maneira pela qual as pessoas adquirem informação sobre um assunto. Há pessoas cujo entendimento de um tema exige apoio visual, outras têm a informação textual melhor concebida. De maneira similar, há pessoas com maior facilidade de compreender conceitos abstratos, enquanto outras conseguem apenas entender conceitos abstratos quando materializados em objetos concretos.
Por fim, as diferentes metodologias de desenvolvimento de sistemas têm objetivos comuns, como, por exemplo, retenção do conhecimento, melhoria contínua, garantia de qualidade, direcionamento do trabalho e um fator normalizador. Em função de um ou mais desses objetivos, a seleção de modelos sofre impactos ou mesmo podem limitar o horizonte de escolhas. Quero agora convidá-lo a realizar os exercícios de fixação dos assuntos aqui discutidos e que também interage com nossa equipe de tutores no fórum de discussão deste tópico, seja para tirar dúvidas ou obter mais informações sobre o tema. Estamos sempre à disposição para te ajudar. Muito obrigada e bons estudos!